Nós, nesta nossa segunda hora, vamos dedicar-nos inteiramente à literatura. Tal como a música, a literatura é uma área do conhecimento que possui uma natureza transcendental. O autor eleva-se a um nível superior, mergulhando num mundo de ideias iluminadas, completamente independente do universo material. E nesse mundo que transcende a nossa própria consciência, nascem seres imaginários, figuras da mitologia, histórias bizarras, tudo o que a imaginação possa criar. E a criatividade é, de facto, um requisito para ser um bom escritor e ter a capacidade de captar a atenção do leitor do primeiro ao último parágrafo. Não é fácil, sabemos disso, que um bom autor também não gosta, isto porque um bom autor também não gosta de facilitismos. E que o diga o nosso convidado de hoje, que levou 18 anos para apresentar-nos Oceano, o Reino das Águas. Nero é o pseudónimo de Roberto Simões. Ele nasceu no Algarve em 1987, estudou Língua e Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E no passado dia 25 de julho, há poucos dias, marcou presença virtual no Festival Contacto 2021, um festival literário de ficção científica e fantasia, organizado pela editora Imaginauta e contou com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Ora bem, é ele que está aqui hoje conosco para falar-nos deste ambicioso trabalho literário que saiu quando alcançou a maioridade. 18 anos. Foram muitos anos de pesquisa. Olá, Nélia. Nero. Olá, Nélia. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Lagoa. Antes de mais, é um gosto estar aqui. A Rádio Lagoa fez parte da minha infância. Sempre que ia para a escola, ou que vinha da escola, ou que ia para qualquer lado, era uma rádio bastante presente no carro dos meus pais. Portanto, não era a opção tua, era a opção dos pais. Não era a opção minha. Se fosse a opção minha, nem sempre ouviria a Rádio Lagoa. Como é normal quando somos mais novos. Mas se há coisa que temos que dizer é que a Rádio Lagoa é bastante eclética nas músicas que passa, nos conteúdos que traz, e a prova disso é o convite para eu estar aqui à conversa convosco. Vamos falar de literatura numa tarde de sexta-feira. É um luxo e muito obrigado pelo convite. Acho que, aliás, é um bom convite para as pessoas que estão agora de férias, incentivá-las a levarem consigo um bom livro e, por que não, já deixamos aqui a sugestão, o livro do Nero, Oceano, o Reino das Águas. Ora, como dizia, foram 18 anos, começaste aos 15, 18 anos depois, tens aí o livro à minha frente e à tua frente, tens aí o teu livro. Foram 18 anos de algumas pesquisas. Sim, foi um Como é que isto começou? Foi um longo processo evolutivo. Isto começou aos 15 anos, eu estudei Humanidades em Silves. Portanto, tu já gostavas de ler? Sim, eu já gostava de ler. Eu cheguei ao secundário a pensar que ia estudar Comunicação Social ou jornalismo ou qualquer coisa do género. Apesar de ser muito tímido nos primeiros anos da minha vida, desenvolvi depois algumas características de comunicação, enfim. Aliás, quem envereda muito pelas humanidades tem sempre, ou vai para as literaturas ou vai para a comunicação social. Sim, e não raras as vezes começou por ser uma pessoa muito tímida. Isto é uma coisa também frequente nos atores. São muitas vezes crianças tímidas com necessidades de comunicar, de expressar alguma coisa que vai lá dentro e que por este ou por outro motivo não conseguem e é-lhes mais difícil. E a vida acaba por ser um processo evolutivo e de trabalhar esses aspectos. Eu, aos 15 anos, em Humanidades em Silves, descobri o prazer da literatura, que, de certa forma, contrastava com a objetividade do jornalismo, da comunicação, e encontrei os mundos subjetivos, uma linguagem mais subjetiva que me permitia sonhar. Mas esse gosto pela leitura, pelos livros, surgiu-te assim de repente ou foi influência de algum professor, de alguma professora? Terá sido eventualmente, eu quero acreditar, de professores. Eu, pelo menos na minha família, não há propriamente o costume de ler. E os professores sempre me marcaram muito, isso sem dúvida alguma, e aliás, este livro é dedicado à minha professora que me acompanhou no secundário. São três as entidades, digamos assim, a quem o livro é dedicado, e uma delas é a minha professora, a quem eu muito agradeço.
eu não lia muito em miúdo, pelo menos até ao 7, 8, 9, 10 anos, não lia assim tanto quanto isso. Também não assistia a tantos filmes quanto isso. Eu brincava era muito. E brincar é uma das melhores formas de nós podermos desenvolver a criatividade. Isso, sem dúvida nenhuma. Às vezes as crianças querem crescer muito depressa, ou os próprios pais, sem querer, muitas vezes incutem essa necessidade das crianças crescerem muito depressa, mas ser criança, brincar, é fundamental para desenvolver a criatividade. E a criatividade tem também depois muito que ver com a sensibilidade aos outros e nas relações com os outros. Foi essa linguagem subjetiva que eu descobri no secundário que me fez, de certa forma, expandir essa criatividade que estava cá dentro, criando personagens, criando seres fantásticos. E aos 15 anos a história começou a ganhar forma. Muito, muito interessante. Começou a ganhar forma, depois tu foste para a faculdade e aí conseguias, portanto, mesmo estudando, conseguias ir escrevendo esta história? Não. Os 3 anos de secundário foram, digamos assim, o início desta história, que inicialmente não era para ser um poema, como acabou por ser, era para ser uma narrativa corrida, prosa. Só que na adolescência nós sofremos muitas transformações, nomeadamente de identidade, daquilo que somos, daquilo que queremos ser, daquilo que podemos vir a ser, e o livro não foi diferente. Portanto, como parte de mim, aquele mundo fantástico transformou-se à medida que eu me também ia transformando. Quando cheguei à faculdade, aconteceu aquilo que eu não esperava. Eu fui estudar línguas e literaturas, com um dos objetivos era tornar-me um melhor escritor, eventualmente, mas aconteceu aquilo que eu não estava à espera. Eu ganhei uma consciência da escrita tão grande, ao detalhe, ao pormenor, em que parei de escrever, nunca mais consegui escrever ali durante alguns anos, porque era muito obsessivo o trabalho de escrever, portanto tinha que pensar a palavra uma a uma, tinha que pensar na etimologia de cada palavra, nenhuma palavra podia estar numa frase ao acaso, e uma coisa é nós escrevermos sem pensarmos nisso, e outra coisa é estarmos a escrever isso e ter a consciência palavra a palavra. Isso bloqueou-me completamente. E por mais criativo que eu fosse, o livro ficou em suspenso durante alguns anos, até que eu pudesse, um dia mais tarde, regressar à história. Deixaste-o na gaveta e não pegaste mais nele durante esse tempo? Em termos efetivos, na cabeça de quem escreve, as personagens continuam a existir, continuam a falar umas com as outras, as ideias continuam a fluir e o mundo continua a construir-se. No caso deste livro, do mundo fantástico. Mas, portanto, efetivamente, em termos de escrita, parei de escrever. Não consegui. Dediquei-me, naqueles anos de faculdade, a estudar, a aprender, a perceber que afinal não era assim tão bom, não escrevia assim tão bem. E há muita tentação de miúdos que escrevem, ou de adolescentes que escrevem, e não há nada mal com isso, mas há muita tentação de publicar aquilo que se escreve. Até porque é giro. Tem 14 anos, tem 15 anos, tem 16, já lançou um livro. Escrever é um trabalho de certa ou de grande responsabilidade. E nós podemos escrever por escrever ou escrever para acrescentar alguma coisa. Nesse sentido, há que tentar desenvolver uma voz que seja única. Nós sabemos que é muito difícil criar alguma coisa original. Não temos propriamente de criar coisas originais, mas se vamos escrever à semelhança daqueles que nos influenciaram, não iremos acrescentar grande coisa à literatura, não é? E àquilo que nos rodeia. Portanto, eu tinha a consciência de que queria ter uma voz diferenciadora, não é? Uma voz diferente na forma de escrita, na linguagem, e se viesse a contar uma história, que fosse alguma coisa que acrescentasse. E depois, quando tiveste este interregno, e quando é que decidiste, não, agora vou pegar novamente naquilo que já tinha feito e vou continuar a minha história, com os meus seres fantásticos? Nelga, tentei muitas vezes, mas não era fácil.
Até porque, eu digo-te uma coisa, eu sempre fui aquilo que se chama um bom aluno, um bocadinho mais ou menos marrão, consoante a idade, e nós temos um sistema de ensino em que nós não paramos, e ainda bem, mas por outro lado, desde o momento em que entramos na pré-primária, primária, básico, secundário, depois há quase aquela obrigação de irmos para a faculdade, vamos para a faculdade, depois da licenciatura, o mestrado, nós chegamos aos 20 e tal anos com a cabeça enfiada nos livros, e se formos muito bons alunos, ainda mais tempo da nossa vida nós dedicamos ao estudo, e falta-nos viver. É impossível escrever um bom livro se nós não vivemos. Nós vamos escrever com propriedade sobre o quê? Nós só vamos replicar aquilo que lemos. Eu precisava viver. E a seguir à faculdade foi isso que eu me dediquei. Dediquei-me a viver, a ter experiências pessoais, a relacionar-me, a sentir-me útil para a sociedade. Isso era uma coisa que me fazia muita confusão na faculdade. Eu sentia-me inútil, de certa forma. Eu agradeço muito aos meus pais por me terem proporcionado um curso que me tornou na pessoa que eu sou e no escritor que sou, mas estudar sem viver, eu às tantas já não sabia sobre o que é que havia de escrever com propriedade, não é? E então dediquei-me a viver nos anos seguintes. Escrevia numa coisa paralela. Eu desenvolvi a seguir à literatura e à faculdade o amor pelos filmes, pelo cinema. Aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, e eu não aprendi numa faculdade de literatura, ao contrário da ilusão que eu tinha, não aprendi a ser um escritor. Eu aprendi a ser um crítico literário. Quando eu tenho a pulsão artística dentro de mim e aprendo a ser um crítico literário, torno-me ainda mais autocrítico, não é? Então eu ali a seguir à faculdade, durante alguns anos, dediquei-me à crítica de cinema. Utilizei as ferramentas da crítica literária na crítica de cinema, fui blogger, tive um blog onde escrevi crítica, colaborei com algumas revistas durante alguns anos, e essa pulsão da escrita aconteceu na crítica literária. Quando eu regressei ao Algarve há uns anos, não sei se foi por qualquer... Esse regresso ao Algarve foi por opção? Foi por opção. Eu tinha uma empresa na área da GAN de Lisboa e mantenho essa empresa, uma empresa da área de eventos, portanto, que não tem nada a ver com literatura, e corria tudo bem, às mil maravilhas, só que eu tinha o sonho de viver no campo, viver num sítio mais calmo, ter a qualidade de vida, com boas praias, com boa gente, com bom peixinho, bom pãozinho, boa comida. Tudo bom que nós temos aqui. E são aquelas decisões que geralmente se tomam aos 50 anos. E eu pensei, ok... Eu vou tomá-las mais cedo. Eu estou com 20 e tal, 30, eu tenho uma empresa que me permite trabalhar em qualquer sítio do país, vou mudar o escritório, vou mudar a minha vida, vou arriscar. E foi o que aconteceu. Tomei a decisão de, não aos 50, mas aos 30, mudar-me, ter uma casa no campo, ter outra qualidade de vida e, não sei se por alguma influência cósmica ou alguma coisa do género, mas respirar os mesmos ares, conviver com o mesmo tipo de gente, fez-me de certa forma tornar às raízes e voltar a sentir a pulsão da escrita que eu tinha quando cá estava antes de ir para Lisboa, e de certa forma aprofundei a minha voz, voltei à escrita e o livro aconteceu. E ainda bem que aconteceu. Ora, eu sei que também te inspiraste nos grandes clássicos da literatura para escrever este teu livro. Aquilo que te pergunto é, por onde navega a tua imaginação para criar este livro de, como disseste, de personagens um livro de alta fantasia, sim. E já agora, porquê a poesia e não a prosa, não é? Sim, essa é uma questão central. Eu se calhar começo já por aí. Teve a ver com aquilo que eu aprendi na faculdade, com as minhas influências, com as minhas leituras e com o perceber que a poesia, de certa forma, eleva a escrita. É comum dizer que a poesia é um género maior. Eu não acredito em géneros maiores, não acredito que a poesia seja necessariamente melhor do que a prosa. Temos prosa de grande excelência para ir pelo mundo. Eu estou-me a lembrar aqui ao lado, temos, por exemplo, o Cervantes, o Dom Quixote, é de uma qualidade de prosa assinalável.
Mas, ao mesmo tempo que eu não acredito nisso, eu contrario-me. E acho que a poesia permite o talhar das frases verso a verso. Há um cuidado muito maior com o texto. E se eu, como te dizia há pouco, queria ter essa voz mais polida e mais cuidada verso a verso, ganhei essa consciência das palavras, não é? Eu, na poesia, consegui focar-me no texto de uma forma mais precisa e consegui, portanto, estudar os diálogos das personagens, fazê-los, construí-los verso a verso, período a período, para além de que a poesia tem depois também um jogo de recursos estilísticos que me permitem dar mais subjetividade ao texto, dar-lhe mais camadas. O Oceano, o Reino das Águas, que está disponível nas livrarias um pouco por todo o país, é um livro de muitas camadas, filosóficas, religiosas, sociológicas, enfim. Há imensas leituras que se podem fazer do livro, e isso é muito mais fácil, ou não, na poesia. Eu acho que a poesia potencia essas segundas leituras, terceiras leituras, permite as alegorias, permite as metáforas. Sabes que antes de eu tomar a decisão de transformar a história do Oceano, o Reino das Águas, num longo poema, ele já era prosa, mas já era uma prosa poética. O caminho já estava a acontecer. Eu já me estava a aproximar cada vez mais da poesia. Cada vez que lhe pegava e que o reescrevia, o texto assumia cada vez uma identidade mais poética, até ao ponto em que se tornou efetivamente um poema. Mas podemos dizer aqui que neste teu livro, tal como, por exemplo, na Ilíada ou na Odisseia de Homero, também os teus poemas revelam alguns pormenores importantes sobre os diferentes aspectos da nossa sociedade, por exemplo, ou da nossa época? Sim. É uma ideia errada aquela que alguns têm, que a fantasia é sobre mundos paralelos ou algo sobrenatural, não é? É de facto sobre coisas sobrenaturais, com magia, coisas do género, mas não é um mundo estéril e afastado da realidade. Se há coisa que as obras fantásticas falam, é sobre a realidade. Eu faço aqui, é claro, no Oceano, o Reino das Águas, um diálogo com a realidade. Consegues misturar, podemos dizer que consegues misturar ficção com não ficção? Não, isto é tudo ficção. Agora, aborda certas e determinadas questões. Por exemplo, uma questão muito pertinente nos dias de hoje, a questão da proteção dos oceanos, da poluição dos oceanos. Eu, ao criar uma obra épica, com uma linguagem ainda arcaizante, com personagens fantásticas, com sereias, com criaturas, enfim, há imensas dezenas... Há uma série de criaturas no teu livro. Há. E depois até há um glossário no final que ajuda a orientar as pessoas, há um mapa, como é característico neste tipo de livros. Percebes? Mas, enfim... Onde é que nós íamos? Portanto, íamos falar nessa questão em que o facto de haver pormenores importantes, se há ou não pormenores importantes, exato, sobre diferentes aspectos da nossa época no teu livro, exato, na tua obra. Claro que sim. Há mesmo essas impressões. E pegando o fio à meada, não é? Por exemplo, a questão da proteção dos oceanos. Era impossível falar numa obra épica sobre criaturas fantásticas, em que a história se passa do início ao fim debaixo d'água, sem falar na poluição dos oceanos, por exemplo. Ainda que não seja uma questão direta, e este não é um livro de intervenção, propriamente dito, mas esses assuntos estão no subtexto, estão lá presentes, e através desse subtexto fala-se da realidade, fala-se da atualidade. Isso claro que sim. Quais são as tuas referências literárias? São muito variadas. As mais óbvias, como estavas a falar há pouco, é Homero. Sim, já vimos isso. Homero, como sabemos, não se sabe se existiu, se não. Portanto, a literatura, antigamente, era uma coisa oral, da oralidade, falada, não era propriamente escrita. É anterior à escrita. Depois, com a escrita, é que se fixou
é que se fixaram os textos antigos e eventualmente terá sido assim que nasceu a Ilíada e a Odisseia, tal como nós conhecemos. Mas é também uma referência logo óbvia, Camões, não é? Este é um livro de grande amor à língua portuguesa, de amor às palavras, e isso a poesia também potencia, mas depois temos escritores mais atuais, Antero de Quental. Eu adoro a sonoridade de Antero de Quental, dos sonetos dele, e de certa forma foi uma grande influência. Cesário Verde é incrível, até pela mescla de imagens que ele tem nos poemas, muita influência da pintura do Arcimboldo, sei lá, faz muito lembrar os poemas dele. Fernando Pessoa é incontornável. Flor Bela Espanca, sei lá, há grandes influências literárias, e este livro, para além de as homenagear, e inclusive na epígrafe há um poema que se chama Homenagem aos Poetas, em que eu homenageio os mestres, digamos assim. Há um diálogo com esses escritores, há referências, umas mais óbvias do que outras, de personagens da nossa literatura, nacional ou mundial, em que as personagens, o texto, dialoga com essas personagens. Portanto, há uma consciência do cânon literário, que é o cânon literário ocidental, e de certa forma, O Oceano, o Reino das Águas, este livro estabelece um círculo com o início da nossa literatura. Foi essa a ideia. Portanto, é um livro que tem quase 500 páginas. São quase 500 páginas. Eu aposto que houve dias em que tu, se calhar, escreveste mais do que outros, não é? Que a imaginação fervilhava mais, as ideias estavam ali a fervilhar mais do que outros dias. Sim, absolutamente. Há dias em que não sai nada, há dias em que sai um poema e que eu acho maravilhoso e fico super contente, e depois temos dias em que, por mais que eu esteja ali a partir pedra, não sai nada. Isto é uma linguagem comum a todos os artistas e a todos os criadores, não é? Como é que é o teu processo criativo? Eu costumo perguntar sempre isto a quem escreve, a quem gosta de escrever, seja em termos de literatura, seja em termos de música. Como é que é o processo criativo? Sim, é muito compulsivo. Eu não sou daqueles autores que escreve todos os dias. Eu gosto de muitas coisas, tento, tanto quanto possível, para ser feliz, fazer um pouco de várias coisas ao longo da minha vida. Esta é a coisa na minha vida que me faz mais feliz e na qual eu sou, se calhar, mais inteiro. Até porque consigo expressar um lado interior que a maior parte das pessoas que estão à minha volta não acedem a ele todos os dias, não é? É provavelmente a forma mais verdadeira, mais profunda, em que eu mais me realizo. Mas há alturas em que, quando começo a escrever, me vem uma ideia, vou-me dedicando àquele poema ou àquele livro. Os meus próximos livros, não sei propriamente qual será a ordem deles, mas que eu escrevi assim que terminei de escrever O Oceano, o Reino das Águas, são também livros de poesia, que têm um conceito, uma certa organização. Eu sou muito estrutural na forma como concebo um livro. Eu começo pelo esqueleto, pelo título, pelo esqueleto, organizo as ideias, distribuo-as, e dessa forma sou um arquiteto, digamos assim, né? Estruturo bem o esqueleto e já sei agora como é que a história vai evoluir, de certa forma. Depois só preciso de acrescentar as camadas, pôr a carne por cima dos ossos, que é para o livro ganhar corpo, ganhar forma. Nas alturas em que a escrita é mais compulsiva, eu deixo de cozinhar, de comer, de ir ao ginásio, de fazer outras coisas e vivo muito para a escrita. Aquilo que vocês dizem que as mulheres são melhores que os homens porque as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho-te a dizer que é uma verdade absoluta, pelo menos no meu caso, no que se refere a isto. Eu, quando estou a escrever, não consigo fazer mais nada. É para escrever. É. Mas neste campo acho que também as mulheres concordam contigo. A crítica literária, já tens assim, o que é que nos podes dizer? Como é que a crítica literária recebeu este livro? Sim, este livro vai fazer agora o caminho dele, não é? Portanto, ele saiu no final de junho, tem um mês, tem pouco... Tu deste-o a ler a algumas pessoas, certamente deste a ler o teu livro a algumas pessoas antes de o publicares. Enganas-te. Não. Enganas-te. Isto foi um trabalho absolutamente solitário. Eu falo isto porque muitas pessoas fazem-no. Antes de publicarem um livro, dão a ler, não é? Para ouvir
a crítica e para que possam ter algumas críticas ou não acerca daquilo que escrevem. Isso tem muito a ver com a minha forma pessoal de ser e de escrever. E no que se refere muito propriamente a este livro foi assim. Naqueles primeiros 3 anos em que eu escrevi, noutra vida passada, tinha eu 15, 16, 17 anos, a minha professora da altura chegou a ler o livro até onde a história estava escrita, e portanto eu tive algum feedback na altura. Mas o livro que hoje lhe chegou às mãos, e ela foi uma das pessoas a quem eu ofereci um exemplar, fiz questão disso, o livro é dedicado a ela. Este livro é muito diferente na forma de escrever. Eu sou uma pessoa completamente diferente e tenho uma voz completamente diferente na minha escrita. Portanto, enfim, a tua questão tinha que ver com... tinha que ver, agora também me perdi na pergunta, mas vamos continuar. Porque estávamos a falar da crítica literária e eu estava-te a perguntar acerca da crítica literária. Sim, ele agora vai fazer o caminho. Tu estavas a dizer que não eras do tipo de pessoa que desse ou que mostrasse aquilo que escreveste a outras pessoas, a não ser a tua professora. Sim, isso antes de publicá-lo noutra vida, não é? Agora, eu, ao contrário de muitos escritores, eu tive aqui muitos duelos comigo próprio, não é? Foram 18 anos a escrever, não foram sempre a escrever, mas foram muitos anos a conversar comigo próprio, a olhá-lo de fora, a reescrevê-lo, e eu estou-me a repetir de propósito, porque houve muita reescrita. Ele sofreu muitas transformações, isto foi um desafio pessoal. Agora... O livro, felizmente, está a fazer um caminho bonito. Ainda só passou um mês, mas já está a ser, foi convidado, como tu disseste, para o Festival Contacto. Correu muito bem, imagino. Sim, correu muito bem. A entrevista está disponível no YouTube, nas redes sociais. Ele está a ser mencionado em conferências. Para ti é uma honra e um orgulho fazeres parte de um festival. Podes não acreditar, mas foi uma amiga minha que estava numa conferência, ou eras uma conferência das conferências de verão da Nova Acrópole, e são conferências relacionadas com religião, com arte, com filosofia, e a conferência chamava-se Camões e a Iniciação ao Herói. E ela começou-me a mandar fotos. Olha, eu estou numa conferência e o teu livro está a ser falado. Portanto, e estava a ser falado ao lado de Camões, dos Lusíadas, da mensagem do Pessoa, a falar da evolução do herói ao longo dos anos, ao longo do cânon. É claro que eu fico muito honrado com isso, fico surpreendido, mas significa também, isso é o reflexo de que o livro está a fazer o seu caminho. Vai ser um caminho, eu creio, mais lento, porque as pessoas, para lê-lo, não é um livro que se leia de um dia para o outro, mas há livros que nos transformam, que nos acrescentam, que exigem um pouco mais de nós, uma leitura eventualmente mais ativa, mas depois são muito compensadores e são aqueles livros, espero eu, dos quais não nos esquecemos, e portanto eu acredito muito que ele vai fazer um caminho bonito. Para aqueles que nos estão a ouvir, que estão na nossa companhia, quem ler O Oceano, o Reino das Águas, o que é que vai encontrar? De uma forma muito resumida, do que é que ele fala e porque é que é um livro que tem mesmo de ser lido? Sim, eu não sei se ele tem mesmo que ser lido, eu posso... Quando nós escrevemos alguma coisa... Não, eu não vou ser esse tipo de escritor em que vou tentar fazer uma publicidade direta. Nós vamos gostar que as pessoas leiam o nosso livro, sim, não é? claro que sim, mas eu não vou ser aquele tipo de pessoas que vos digo comprem e leiam. Eu sou mais daquele tipo de pessoas que vos digo não comprem, não leiam, porque não sabem o que é que vão perder. Percebes? Eu gosto de fazer um bocado de psicologia invertida. Façam ao contrário. Este livro, primeiro, ouvintes da Rádio Lagoa que me estão a ouvir, é de alguém que nasceu neste concelho, que estudou neste concelho. No Concelho de Silves. No Concelho de Silves. Portanto, muito próximo do vosso. Sou um vosso conterrâneo. E, de certa forma, há aqui muito uso do gerúndio e de certas palavras que, se eu não fosse algarvio, o livro não teria esta forma. Por aí, eu acho que é um convite ótimo a esta obra, ao Oceano, o Reino das Águas.
Agora, há muita coisa para ler. As pessoas não leem todas a mesma coisa. Portanto, eu não sei se tenho o direito moral de dizer às pessoas: comprem este livro vai mudar a vossa vida. É obrigatório. Eu acho que não tenho... eu pelo menos não tenho essa pretensão. Agora, que é um livro bonito, que fica bem em qualquer estante, fica. Agora, o que eu sei que está aqui neste livro e que vos posso garantir é uma experiência de leitura que não se encontra todos os dias, isso garantidamente. Uma história empolgante, com muitas camadas. Começa com um homem à beira da praia que é convocado magicamente para o oceano. A partir do momento em que ele está no oceano, pouco se recorda da vida anterior e quem lê acompanhará a leitura desse meu protagonista num mundo em que há criaturas fantásticas, há sereias. Eu depois vou misturar várias referências mitológicas e vão separar com uma mitologia completamente nova, e em que ele vai ter que empreender uma demanda oceano afora. E depois a história vai começar a ganhar proporções épicas, não é? Há amores, desamores, guerras, batalhas, e portanto vai ser sem dúvida uma história que vai prender as pessoas, e tenho a certeza vai ser uma história que de canto para canto, noutra linguagem de capítulo para capítulo, não é? Tudo aquilo que nós pensamos que está a acontecer num capítulo e que vai prosseguir eventualmente de determinada forma no seguinte, se calhar não vai acontecer assim. Eu vou desconstruindo certos e determinados preconceitos que os leitores terão com uma história deste tipo, e vai ser surpreendente de canto para canto até ao final. Isso garantidamente, creio eu. Ficamos então com as ideias gerais desta obra do Nero, e por falar em oceanos, O Reino das Águas é um livro ideal, indicado para levar nestas férias para a praia. Já iremos continuar a conversa, entretanto, porque o Nero também não quer que só inclua nas suas férias o seu livro, nós deixamos aqui também uma outra proposta. Ora, estamos com uma conversa muito interessante, não com um convidado musical, tenho certeza que também gosta de música. Claro, se quiseres que eu cante um fadinho. Estou a brincar, pode ser. Mas também gostas de cantar? Não és muito dado a essa arte. Em miúdo cantava. Então, que diga. Então, quem sabe, até temos aqui um artista ligado à música, porque ligado à literatura já vimos que temos. Sim, eu creio que a ideia de que um poeta não é a mesma coisa que um cantor está um pouco mais desfasada nos dias de hoje, porque nos dias antigos um poeta canta, não é? É por isso que um poema se organiza em cantos. É um poema épico, não é? Isto é música, isto é canto. E ler este texto em voz alta é uma experiência completamente diferente. Não só pelas rimas, mas pelos jogos de sons que se estabelecem verso a verso, nas revelações. Portanto, é uma dica que deixas aos ouvintes, ler em voz alta. Sim. Aliás, é uma recomendação que se deixa muitas vezes às pessoas lerem em voz alta em frente ao espelho. Sim. Poesia, então, pelo menos o meu tipo de poesia, que é, eu tenho uma cabeça muito musical, portanto, a forma como os sons me vêm para um verso, como as palavras me vêm, os sons para criar os nomes das personagens, dos locais, etc., é muito musical. Eu fiz conservatório, estudei música. Os versos, antes de serem palavras, começam por ser sons. Isto é difícil talvez de explicar, mas eu vou tentar explicar muito resumidamente. É como se houvessem os sons na minha cabeça, e os sons passam para a língua, e eu começo a articular sílabas, e formam-se palavras através desses sons, e eu depois é que sei, eu quero escrever um verso com esta palavra, e depois palavra puxa palavra. O início da criação, no meu caso, é muito musical. É mesmo muito
muito musical. Se calhar também tens uma queda para a música. Certamente. Como eu te disse, estudei música e tenho uma cabeça, eu sei disso, tenho uma cabeça muito musical e se lermos certas e determinadas partes do poema, vamos perceber essa música. Para além de que as revelações de que eu falava há bocado, há palavras mistério que estão escondidas no livro, que não estão escritas as palavras. Isto é um... é uma aula. Literatura um bocadinho mais lúdica. Ou seja, há palavras que não estão escritas no texto, mas que, ditas em voz alta, a sequência de palavras ditas, as terminações de umas com o início de outras, foram palavras que se revelam ouvindo-as. Não estão escritas, mas as palavras existem uma vez lido o texto. Muito bem. Oceano, o Reino das Águas, está publicado pela editora Manufactura, não é assim? Foi difícil encontrar uma editora para publicar o teu livro ou esta foi logo a tua primeira escolha? Como é que foi feito o convite? Ou foste tu que foste ter com a editora? Sim, é assim que funciona. Portanto, os escritores, quando terminam de escrever e têm os manuscritos, apresentam os manuscritos às editoras, depois esperam pela resposta de uma editora. Portanto, tu mandaste para várias? Sim. Para aumentar a probabilidade de lançarem o livro. Responderam algumas, muitas não responderam, mas isso tem a ver com características do mercado editorial. Não tem a ver com este livro ou com este projeto especialmente. As editoras recebem dezenas e dezenas de manuscritos, portanto, umas são mais organizadas do que outras, digo eu. Mas das várias respostas que recebi, optei por esta porque foi aquela que me permitiu, de certa forma, conceber o livro tal como eu imaginava, em termos de paginação, da escolha do papel, da capa, da escolha da capa, e estabelecemos um diálogo. As coisas correram sempre tudo muito bem, eles são espetaculares, só tenho bem a dizer. Eu pergunto isto em relação às editoras porque às vezes há muitas queixas por parte de alguns autores de livros em relação às editoras, nomeadamente não tanto aquelas mais conceituadas, mas sobretudo aquelas editoras mais recentes, porque já tem acontecido com alguns escritores, criticam estas editoras porque às vezes só querem lucrar à custa dos autores. Ou seja, algumas editoras são criticadas por publicarem obras que muitas das vezes não têm qualidade. Sim, vamos lá Como ver é que tu analisas este tipo de visão por parte de alguns escritores? Eu analiso da seguinte forma. As pessoas não são aquilo que nós queríamos que elas fossem, são aquilo que são. O mesmo é com as editoras, com o mercado e com tudo. O mercado editorial é aquilo que é, não aquilo que nós queríamos que ele fosse. E nós ou encaramos isso de frente e sabemos lidar com isso, ou então vamos estar a frustrar-nos, tornar-nos pessoas amargas ou mais críticas, etc, etc. Há dois tipos de editoras, basicamente, e resumindo muito facilmente, não sei se estou a ser muito justo, mas de forma geral é assim, o mercado editorial. Há dois tipos de editoras. Aquelas que aceitam os manuscritos e em que um escritor edita gratuitamente, ou então aquelas editoras que pagam para as pessoas pagam para editar os livros delas. Portanto, acaba por ser um negócio. Muitos textos... isto não tem só que ver com a qualidade dos textos. Se um texto, por exemplo, é considerado mau, digamos assim, e foi rejeitado pela editora boa, isto não é uma questão de boas editoras ou de más editoras. Até porque, nós sabemos, há aquelas editoras mais tradicionais que editam alguns livros que não são literariamente assim tão bons, mas que às vezes até trazem encaixe financeiro às editoras, é compreensível. Da mesma forma que há editoras... das outras, em que os autores pagam para publicar, em que às vezes há livros muito bons portanto isto não tem só que ver com qualidade literária propriamente dita. Agora, quem tem um livro escrito tem que ter consciência a que o mercado é assim, e se estiver disposto a pagar para editar, pois muito bem, mas há editoras e que geralmente até são as mais acessíveis,
que veem isto como um negócio, que vão pedir aos escritores para eles pagarem para editar. Agora, quem decide se aceita ou não é sempre o escritor, não é? Não há que ter grandes expectativas depois quanto a se a editora vai ou não vender o livro em grande massa nas livrarias, nos supermercados, etc. Eu falo isto porque nota-se cada vez mais que há uma emergência, digamos assim, de novos autores e que muitas das vezes estas, digamos assim, tradicionais, estas editoras tradicionais mais conceituadas, que já estão há muito mais tempo no mercado, continuam a olhar para estes novos autores que aparecem, estes autores emergentes, assim, uma espécie, olham para eles de revés, não é? E é por isso que eu pergunto, como é que tu vês também esta emergência destes novos autores? Cada vez mais surgem todo tipo de pessoas que escrevem, não é? Basta escrever. Sim, claro. Eu vejo bem. Eu vejo sinceramente bem. Eu não considero que seja um erudito cheio de preconceitos em relação a esses assuntos. Aliás, quem lê e quem escreve, eu acho, teria a obrigação de ter menos preconceitos do que aqueles que não leem e que não escrevem. E o que não é o caso. Às vezes, quanto mais se lê, mais preconceitos se tem. É uma coisa um bocado incompreensível, mas é assim. Eu falo por isto também porque nós sabemos que escrever não é uma tarefa nada fácil, muito pelo contrário, requer muito conhecimento, requer criatividade, exigência, rigor, pesquisa, e nós hoje em dia aquilo que vemos é que qualquer pessoa, mesmo que não esteja relacionada com o mundo da literatura, escreve livros. Mas eu acho que estão no direito deles. Eu sou uma pessoa que tenho formação em literatura, escrevi um poema épico e estou a lançá-lo em 2021 e estou-te a dizer, eu acho, muito sinceramente... Levaste 18 anos a fazê-lo, não é? A escrevê-lo. Exato. Eu acho que qualquer pessoa que tenha o sonho de editar um livro tem direito a editá-lo. Se as editoras tradicionais não, por variedíssimos motivos, não quiserem apostar nesse livro, eu acho que as pessoas têm direito a pagar e a realizar o seu sonho. Mesmo que não haja qualidade nessa obra? Sim, claro que sim. Claro que sim. Isto hoje em dia, editar livros não significa editar livros bons ou editar literatura pura e dura. Há o direito das pessoas a editarem um livro. É um negócio como outro qualquer. Quem depois vai decidir se os livros são bons ou não, se têm qualidade literária ou não, se vão ser estudados nas escolas, etc., vai ser o tempo. O tempo é que vai decidir quais são os livros bons e os livros maus. Não são as editoras. Eu acho que é justo e é democrático que quem quer lançar um livro possa fazê-lo nos dias de hoje. O que seria se não pudesse? Se os livros fossem só uma coisa para alguns, não é? Quem os compra ou não é que faz essa avaliação. Claro que sim. E enquanto leitores, nós devemos ser leitores como pessoas, creio eu, em constante progressão e tentar ser cada vez melhores pessoas e melhores leitores, ler cada vez melhor. Percebes? Ler coisas com mais qualidade e não nos ficarmos pelos folhetins mais básicos e mais fáceis. Esse tipo de preconceitos não me diz muito, muito sinceramente. As pessoas têm direito a editar os livros que querem. Como é que tu olhas para o panorama literário nacional em geral, nos tempos que correm? Sim. Eu acho que temos grandes vozes neste momento, temos grandes autores e temos novas vozes que, pelo que eu entendo, vão continuar muito bem esta quase propensão para a poesia e para a literatura que o povo português tem tido ao longo dos séculos. Portanto, eu acho que a literatura portuguesa está de saúde, está bem e recomenda-se. Depois, estas questões dos mercados editoriais é uma coisa que influencia, mas que é uma coisa paralela, ou pelo menos deve ser. Esta é a minha opinião, Nélia. Isto tem que ver essencialmente com uma questão. Uma pessoa, quando escreve para quê? Escreve para fazer arte ou escreve para viver disso? É legítimo, absolutamente legítimo, que alguém sonhe ser escritor e viver da escrita. Num país como Portugal, é muito pouco provável. No meu caso, como tento fazer arte, eu não sei sequer se isso seria muito positivo, viver da escrita, no sentido em que
Eu, a partir do momento em que tivesse um público, tinha obrigações de satisfazê-lo, e isso poderia afetar a qualidade daquilo que eu faço. Não é? Porque eu teria um desejo muito grande de que eles continuassem a comprar-me os livros para eu depois continuar a ter comida no prato. Portanto, eu fico liberto disso. Agora, quem às vezes se desilude com as coisas é quem escreve para ser famoso, ou quem escreve para ser um sucesso. Não é que não seja um motivo legítimo, mas não é essa a minha questão. Logo, todas essas questões editoriais e comerciais passam ao lado, porque não me interessam muito. É esta a verdade das coisas. Muito bem. Sabemos que as novas tecnologias têm uma importância fulcral. Qual é o peso e a importância que as redes sociais têm para um escritor e, em particular, para ti? Sim. As redes sociais, cada vez mais... Tudo se passa nas redes sociais. Tudo se passa nas redes sociais. É um mundo. E há redes sociais e redes sociais. É um mundo de não é? oportunidades, não é? É. E há redes sociais e redes sociais, estava-te a dizer. Neste momento, e se calhar para muitos dos ouvintes da Rádio Lagoa que me estão a ouvir neste momento, muito provavelmente têm Facebook, não é? Se calhar ainda não têm Instagram, não sei. Mas hoje em dia, por exemplo, para o mercado literário, o Facebook está morto. Eu poucos seguidores tenho no Facebook, e isto tem muito que ver com o algoritmo do Facebook e pouca interação há por aí. De qualquer das formas, queridos ouvintes da Rádio Lagoa, eu convido-os a passar pelo meu Facebook e a seguir a página. Independentemente disso, queria falar-vos do Instagram. Há aquilo que se chama hoje o Bookstagram, que é uma comunidade de leitores, e quem gosta de literatura, hoje em dia na internet, não vai tanto para grupos no Facebook, ou coisa que o valha, ou aqueles chats mais antigos, está no Instagram. Portanto, há uma comunidade muito ativa, muito participativa de leitores, de gente que compra livros, que faz coleções, que compra em livrarias, ou que compra online, que compra dentro de Portugal, ou que compra fora de Portugal, e que está a dinamizar, de certa forma, o mercado literário. Cada vez mais, a não ser que sejam autistas, as editoras têm que considerar as movimentações daquilo que se faz no Instagram. Portanto, e muito do sucesso do Oceano no Reino das Águas, até agora, tem que ver com o meu diálogo contínuo com influencers literários, com bookstagramers, portanto as pessoas do Instagram que gostam de livros, com booktubers, as pessoas do YouTube que gostam de livros, percebes? E que têm apadrinhado o livro, que têm falado dele, que têm publicado fotos com ele, e agora estão a sair as primeiras críticas, as primeiras opiniões sobre o livro, e o livro começa a ganhar dimensão através das redes sociais e através do Instagram. Cada vez mais. Portanto, há que ser muito ativo, todos os dias estar nas redes sociais. É uma estratégia. Eu acho que faz sentido. Eu, enquanto escritor, não escrevo para agradar a ninguém, mas isso não significa que eu tenha que ser uma pessoa completamente indiferente a quem me lê, a quem gosta daquilo que eu escrevo, e não tenho que fazer o género, aquela imagem pré-concebida daquela criatura que escreve poesia e que tem formação universitária e que não gosta de pessoas e que não gosta de redes sociais e que não gosta disto e que não gosta daquilo e às tantas não gosta dele próprio. Eu acho que temos que estar próximo das pessoas, e se as pessoas gostam do nosso trabalho, retribuir simpatia e empatia não é assim tão difícil quanto isso. E a promoção deste livro tem muito que ver com a promoção das redes sociais. E tens uma forte comunidade nas redes sociais que Felizmente. E desde o início. Eu comecei a campanha deste livro no início do ano, e não é uma campanha, não estou a falar da campanha da editora ou disto ou daquilo, estou a falar da minha, pessoal, em nome próprio, de uma aproximação com as pessoas, e fizemos entrevistas, fizemos conversas, uns com os outros, comigo e com os bookstagramas, com variadíssimos. Podem passar no meu Instagram, ner.poet, e acompanhar quem gosta de livros e quem gosta de ler, e até mesmo, eu agora se calhar falava para aquela adolescente ou para aquele adolescente que estão no banco de trás do carro, ou ao lado do pai ou ao lado da mãe no carro, como
ia quando tinha a vossa idade, estão a vir da escola, estão a ir para a escola, estão a ir para a praia, estão a ir para o shopping, estão a ir seja para onde for, e estão neste momento a ouvir a Rádio Lagoa e ouvir uma conversa sobre literatura. Se gostam de livros, se gostam de mundos fantásticos, e têm Instagram, certamente que sim, juntem-se à comunidade de leitores, partilhem uns com os outros, vejam quais são os livros de autores portugueses que estão a ser falados, comprem nas livrarias, nos sites online, um pouco por todo o lado, e tenham outro contacto e outra noção daquilo que se está a fazer neste momento em Portugal. Este livro, este teu livro, é uma obra, podemos dizer que para gente dos 18 aos 80. Sim. Eu não recomendaria para menores de 18. O livro tem várias leituras possíveis, pode eventualmente ser mais ou menos violento em certas e determinadas partes para gente mais nova, ainda que haja adolescentes que estejam a lê-lo, que estejam a compreendê-lo e que estejam a adorar a experiência da leitura. Nem todos os mais novos têm as mesmas experiências, os mesmos hábitos de leitura, mas sim, o livro tem toda uma profundidade que permite esse espectro tão grande de idades, e certamente que uma pessoa aos 18 vai ter uma interpretação do livro, aos 20, isto é como tudo, mas neste livro acredito mais do que noutros, por causa das várias camadas e sentidos subentendidos que a história tem ao longo. Depois, uma pessoa que tiver 18 anos e tiver a ler o teu livro e outra que tiver 80, por exemplo, não é? Pode entrar num fórum de discussão nas tuas redes sociais e trocar ideias. Sim, exatamente. E é isso que acontece. Pessoas de várias idades que falam umas com as outras sobre literatura. Estamos em 2021 e o que é que nós temos na nossa sociedade onde se fala de literatura? Não há assim tantas tertúlias quanto havia no início do século XX, não é? Escreve-se pouco sobre literatura, fala-se pouco sobre literatura, mas ainda assim ainda há uma comunidade de centenas e milhares de pessoas que leem livros, que gostam de livros e que fazem a diferença para que o mercado editorial, independentemente das escolhas das editoras, se faça por aquilo que é bom, mau e mais ou menos comentado entre uns e outros, e a partilha é neste momento muito grande nas redes sociais. Portanto, e nas redes sociais vão poder aceder então a esses debates, a esses fóruns de discussão. Sim. Há alguns dias em que tu estás ou tens algum horário específico para conversar com as pessoas? Sim, por momento do lançamento do livro, portanto, foram feitas várias conversas que estão disponíveis no IGTV do meu Instagram. Temos entrevistas, cada uma de 1h30, portanto, ao todo são 5 entrevistas, portanto, temos horas e horas a falar sobre um livro, sobre conteúdo literário, sobre o processo criativo, e agora até à Feira do Livro, onde eu vou estar presente, na Feira do Livro de Lisboa, que começa no final de agosto. Eu atempadamente anunciarei nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram. Vais lá estar a promover o teu livro? Sim. Vou lá estar para falar com quem queira aparecer, para assinar livros e para convivermos um pouco. E até lá vão certamente surgir surpresas pelas redes sociais. Muito bem, Nero. Entretanto, escrito que está este livro, Oceano, o Reino das Águas, quase que se impõe perguntar, porque um escritor nunca fica refém de uma só obra, se já estás a trabalhar, a escrever alguma coisa para o próximo livro, o que é que vai ser, queres aqui, abrir-nos um bocadinho o véu do que é que vai ser a tua próxima obra literária? Sim. Eu, ao longo dos 18 anos, houve muitas alturas em que pensei que nunca terminaria de escrever este livro, como deves imaginar, às tantas, mas... e durante muito desse tempo pensei que ia ser um autor de um livro único. Contudo, quando terminei no verão passado de escrever O Oceano, o Reino das Águas, a pulsão para a escrita estava tão forte que escrevi mais 3 ou 4 livros, todos de poesia. Portanto, que a não ser que caia um meteorito na Terra, como eu costumo dizer, vão ver a luz do dia nos próximos meses, nos próximos anos. Não sei se vou regressar ao fantástico tão cedo quanto isso. Pode acontecer, pode não acontecer, mas surpresas haverão muitas. Livros também não me faltam para ir lançando. Mas tens a pretensão de explorar outro género literário, para além da poesia, digamos que enverdares pela prosa?
Sim. Há quem considere a poesia um género. Eu acho que a poesia é uma forma, e depois dentro da forma poética podemos abraçar vários géneros. É o caso deste. Eu, apesar de escrever em poesia, temos aqui um livro de fantasia, um poema narrativo. Tenho eu não quero falar muito sobre isso, mas tenho alguns conceitos bastante interessantes para explorar nos próximos livros. Tenho um livro a meio que estou a escrever e que não é em poesia, é em prosa. É uma novela, mas claro, com o meu cunho bastante poético, de certa forma. Não sei o que é que vai acontecer. Para já só vejo poesia no horizonte, mas também ainda sou novo, relativamente novo. Já nos levantaste o véu do que é que poderá vir aí. Ganhar prémios é uma ambição que está no horizonte? Gostaria muito, toda a gente gostaria de receber prémios, mas isso não depende de mim, portanto também não escrevo para prémios. Gostaria muito de receber, mas não é uma intenção para já. Nunca se sabe, logo se vê. Venha ao que vier, escreve o acaso, o destino de todas as coisas, como diz esse poeta com o meu nome. Ora, estamos mesmo na reta final da nossa entrevista, mas sendo tu um homem virado para as letras, vamos fazer aqui um pequeno jogo de palavras. Eu vou lançar-te aqui uma frase, tu vais terminá-la, está bem? Ok. Então, o Nero não gosta de escrever sobre... Olha, não gosto muito de escrever sobre coisas assim mais atuais. Muito dificilmente me veriam a escrever um livro passado agora, na atualidade. Dificilmente. O Nero tem como principal virtude? A persistência, creio eu. E defeito? Se calhar por ser muito persistente, às vezes não dou tanta atenção às pessoas que estão à minha volta e que merecem e que são tão essenciais como tudo para eu escrever aquilo que escrevo. O Nero não gosta de... Do que é que eu não gosto? Não sei lá, de carne com muito nervo, por exemplo. Não gosto nada, mas adoro bolas de Berlim, como essas que te trouxe. Espero que te divirtas. Vou-me divertir e muito. Escrever é para o Nero? É responder a uma pulsão muito interior, muito visceral, muito minha. É conhecer-me como não me conheço a fazer outra coisa. E o lugar onde mais te inspiras para escrever é? O lugar? Se calhar a família. O pior livro que já leste? Não te sei dizer, não te sei responder. Sabes que... Já vi que só escolhes os bons livros. Não, pelo contrário. Eu acho que para ser um bom escritor há que ler bom e há que ler mau. Mas daqueles que já leste, mas não gostaste mesmo muito, não te lembras assim de nenhum? Não te sei dizer. Então lanço-te a pergunta, o melhor livro que já leste? Se calhar o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, apesar de não ter propriamente um esqueleto de livro e de ser uma junção de fragmentos com uma ordem questionável, ele nunca o publicou em vida, é um pedaço de literatura upa-upa. Portanto, podemos dizer que é a tua grande referência? É uma das. Uma das. E qual é o escritor com quem gostarias de ter uma amena cavaqueira? Não sei... Com o Ovídio, com o Platão, sei lá. Por exemplo, com o atual, que esteja vivo. Tens, por exemplo, o Gonçalo M. Tavares. Não é uma pessoa convencional, digamos assim. Basta perceber pela escrita, pelas entrevistas que ele dá. Há escritores que efetivamente não são pessoas normais, por mais que nós... É claro que eles têm uma dimensão normal como cada um de nós, mas a forma como pensam é tão peculiar que não podem ser pessoas normais, e é muito interessante ter conversas com esse tipo de pessoas. Qual é o livro que estás a ler? Estou a ler O Infinito no Junco, como muita gente que gosta de literatura, que é de uma autora espanhola, e que fala sobre a história do livro desde os primórdios até à atualidade, e ela escreve aquilo quase como um romance. Tem leituras bastante líricas e poéticas. É muito bom, estou a gostar muito. O que é que o Algarve tem de bom? Tem tanta coisa.
Enumera aí uma. O clima. O clima. E de menos bom? Não sei, de menos bom tem uma coisa, mas que as outras regiões também têm, que é às vezes alguma pequenez de pensamento, mas depois vamos para outras regiões e há muita gente de nariz empinado. Portanto, em todo o lado, é em todo portanto lado. Há um pouco tudo em todo o lado, mas o Algarve é uma região fantástica, não só porque foi aqui que eu nasci, mas foi para aqui que eu decidi voltar. Tens peixe maravilhoso, praias maravilhosas, um sol maravilhoso, um ar maravilhoso, serra, o campo, a segurança, a calma. Tens a gente que é descomplexada, percebes? É natural falar com as pessoas, é tudo mais calmo. Aqui, tal como no Alentejo, por exemplo, o tempo é mais tempo. Qualidades não faltam ao Algarve e aos algarvios. Se não fosse escritor, serias? É certo que não é a tua profissão, portanto é um hobby, mas se tivesses que ter um outro hobby, sim, qual é que escolherias? Sim, é possível dizer que é um hobby meu, embora eu acredite que escreva de forma profissional e eu sinto-me mais escritor do que outra coisa qualquer que faça na vida. Gostaria muito de ser professor, por exemplo. Estive quase para ser, não fui por uma unha negra por decisão minha, não sei o que é que vai acontecer ainda no futuro, mas gostaria muito e acredito que tinha bastante jeito. Nestas férias vais? Nestas férias vou descansar, vou trabalhar, vou estar depois na Feira do Livro, e portanto... Vais-te divertir. E vou-me divertir, e lá para setembro devo voltar à escrita e começar a tratar das coisas para a edição do meu próximo livro. Muito bem. Ora, sabemos que estamos quase a chegar ao mês de agosto, mês de férias por excelência. Que livros recomendas aos portugueses para levarem nas férias para além do teu oceano, o Reino das Águas? Sim. Para além do meu oceano, o Reino das Águas, vamos lá ver livros. Na poesia também posso falar na Ascensão da Água, do Samuel F. Pimenta. Podemos falar do livro Futuro, um livro de ficção científica que a editorial Divergência lançou agora. Há tantos bons livros por aí. Só mais um. Só mais um? Só mais um. Então, agora vamos para um clássico. Humos, do Raul Brandão, por exemplo. Por exemplo. Ora bem, nestas férias não deixem então de ler, levar muitos livros consigo. A nossa recomendação passa mesmo por este livro de fantasia, poema épico de Nero, O Oceano, o Reino das Águas. Nero, foi um prazer falar contigo. O gosto foi todo meu, Nélia. Obrigado pelo convite. Muito sucesso e que corra tudo bem no festival com a promoção do teu livro e que vendas muitos exemplares. Obrigado pelo convite. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado pela simpatia.